Boa noite, meus irmãos. Boa noite para os meninos. Boa noite para as meninas. Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Nós estamos conversando ao longo desse mês de outubro sobre cosmovisão reformada. Cosmovisão reformada. Semana passada, cosmovisão reformada da família e hoje, cosmovisão reformada do trabalho. Ei, meu Deus, tem gente que quer saber quem é que inventou o trabalho. O trabalho, que bênção é o trabalho. A cosmovisão é a nossa perspectiva de algo que vai além do habitual do nosso olhar, e aqui com essa perspectiva reformada, a gente poderia dizer o que a teologia reformada nos ensina sobre esse assunto, como é que nós podemos discutir esse tema à luz da palavra do Senhor e aquilo que vem como teologia para a nossa vida. Tenho dito e repito, teologia para levar para casa, para levar para a cozinha, teologia para bater papo no carro, no trabalho, no cafezinho. Teologia faz parte da nossa vida, não é algo que deve ser distante, discutido apenas nos fóruns, nas academias, pelo contrário, é algo para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Lendo o primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis, capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, de forma especial. Por favor, leia comigo. Também disse Deus, façamos... Qual parte do leia comigo você não acompanhou? Me largou sozinho, hein? De novo? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. A Trindade está no versículo 26, que você pode observar mais uma vez, quando nós podemos ler, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade, no versículo 26, e o texto narra daí em diante, que ficou consolidado como o que veio a ser chamado posteriormente de mandato cultural. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria dizer a vocês que é uma série de ações que se cumprem nos 6 dias, até que chegue ao 7º dia, que é o dia do descanso. Existe uma série de atividades que são desenvolvidas por Deus. Ele vai criando, determinando que uma coisa aconteça, que outra aconteça, e através da sua palavra as coisas são criadas. E a descrição bíblica, embora seja sucinta, seja objetiva, seja direta, ela é riquíssima. Há uma riqueza extraordinária na fala divina ao criar todas as coisas por meio da sua palavra. Nada resiste à palavra do Senhor. Ele faz do nada qualquer coisa. Ele cria todas as coisas segundo a sua vontade. O nosso Deus é poderoso para fazer até mais, infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos. O plano de Deus, que a gente vê claramente no texto bíblico, é que haverá um tempo de trabalho e também um tempo de descanso. Essas coisas são conjugadas de maneira simples, trabalho, descanso. Nem muito trabalho sem descanso e nem muito descanso sem trabalho. O trabalho jamais foi maldito. Mas quando o pecado entrou, o trabalho foi visto de uma forma diferente. Nós vamos ler esse texto para nos ajudar a entender. Porque até a presença do pecado, o trabalho era algo inerente, fruto da orientação de Deus, e a criação divina fez com que o homem e a mulher pudessem observar, recebendo de Deus essa orientação e cumprindo a ordem divina. Trabalho, descanso.
Mas Gênesis 3 aconteceu. Olha Gênesis 3. Sua Bíblia aberta, vira a página, ou o seu aplicativo, o seu tablet, no seu smartphone. Veja, capítulo 3 de Gênesis, versículo 17 em diante. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Agora veja essa última frase, leia comigo. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Aí o versículo 19 fala sobre o quê? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ou seja, a vida inteira. Dois elementos novos apareceram a partir de Gênesis 3. Gênesis 3 é a marca da entrada do pecado na humanidade, onde chega aquele que é o conhecido pecado original. Então, a partir de Gênesis 3, dois elementos surgem, associados ao trabalho. Primeiro, fadiga. O segundo, suor. O suor do teu rosto é a ideia de um empenho, de uma coisa cansativa, e para nós hoje extremamente estressante. O trabalho acabou sendo isso, por conta do pecado, e o pecado foi distorcendo a ideia bíblica, a ideia proposta por Deus para a nossa vida, quando o assunto é trabalho. Por causa do pecado, o trabalho se tornou para uns vaidade, para outros exploração, para outros fuga. Eu quero explicar essas três coisas de maneira objetiva. O pecado fez com que o trabalho se tornasse vaidade. Eclesiastes 2, 18 a 26, o pregador vai falar que o trabalho se tornou para ele um subproveito, subaproveitado. O trabalho se tornou algo motivado pela vaidade. E esta é uma perspectiva que o pecado influenciou. O pecado gerou isso na vida humana. O trabalho como algo que gera vaidade. Não à toa, muitas pessoas lutam para subir no cargo por uma questão de vaidade. Existem pessoas que lidam com isso de uma forma muito cruel, muito cruel. O segundo aspecto que esse texto nos traz é que o pecado também se tornou o trabalho algo relacionado, associado à exploração. Quando alguém entendeu que poderia ganhar mais dinheiro explorando um outro alguém igual a ele, isso é fruto do pecado. A vaidade, a soberba, o desejo de ter mais, fez com que pessoas fossem exploradas. E aí tem duas histórias bastante tristes que nós temos relacionados ao trabalho escravo. Um mais voltado ao passado, ainda com resquícios hoje. O trabalho escravo no Brasil e no mundo inteiro. Mas o trabalho escravo no Brasil é uma vergonha. É uma mancha na nossa história. Ainda hoje, existem aqueles que trabalham assim. Existem crianças que estão sendo obrigadas, naquele que é chamado de trabalho escravo infantil, a se envolverem numa série de demandas que não seria apropriada para as crianças hoje, especialmente com o tipo de ganho que elas têm e o tipo de exploração a qual elas estão inseridas. A terceira coisa que a gente pode observar, que é fruto do pecado, relacionado ao pecado, é a fuga. Fuga. Alguns, para fugir de uma realidade, fogem para o trabalho. Não é nada incomum e você sabe disso. Pessoas que têm problemas em casa se dedicam ainda mais ao trabalho, não porque precisam trabalhar, mas como um elemento de fuga do problema. E ainda relacionado à fuga, existem aqueles que fogem do trabalho. Conhece alguém? Tem um texto que é um clássico. Texto de Provérbios 26, 13. Vale a pena ler. Eu vou abrir aqui para ler com vocês. Provérbios 26, 13, porque ele é muito legal. É uma declaração curiosíssima, tem um tom de ironia aqui nesse texto. Provérbios 26, 13. Diz assim, olha. Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Vou lá, não. Isso não está no texto, não, tá? Isso é a minha interpretação. O que está no texto é,
um leão está no caminho, o leão está nas ruas. Vou lá não. É isso que diz o preguiçoso. Então o trabalho é visto também como fuga, e fuga para o trabalho ou fuga do trabalho. O pecado trouxe uma deterioração absoluta daquilo que poderia ser uma relação saudável dentro do plano divino. No plano divino, o trabalho era para ser uma coisa normal, natural, saudável, tendo trabalho e tendo descanso. Voltando ao texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, nós vamos agora nos encontrar com aquilo que é chamado de mandato cultural. Aquilo que Deus ordenou, e o texto é rico para nos falar sobre as declarações de Deus a respeito do trabalho a ser feito. E veja que o trabalho a ser feito é um trabalho muito importante. É a primeira missão que nós recebemos. A primeira missão que nós recebemos é esta aqui, a missão que está dentro da perspectiva do mandato cultural. Um teólogo dos mais reconhecidos, Gerard van Groningen, escreveu um pequeno texto sobre mandato cultural que eu gostaria de compartilhar com você. Diz ele: era para o homem e a mulher exercitarem suas prerrogativas reais, governando sobre o cosmos, desenvolvendo e simultaneamente mantendo. Todas as formas de vida na Terra foram, de forma específica, colocadas sob a supervisão dos vice-gerentes humanos. Com esta responsabilidade veio o privilégio de usar as plantas, seus frutos e sua semente para manter a vida e a energia para realizar as tarefas reais. A humanidade poderia responder obedientemente ao mandato cultural para a glória de Deus por causa da sua criação à imagem e semelhança de Deus. Através da exposição deste mandato, colocou a humanidade em um relacionamento singular com o cosmos, assim Deus fez. Na realidade, foi um relacionamento de governador sobre o domínio cósmico, mas este governo envolvia trabalho. O trabalho é, consequentemente, tanto um privilégio real, como também uma responsabilidade. O trabalho, visto na perspectiva do mandato cultural, ele é um privilégio e é também uma grande responsabilidade. Agora, tristemente, o homem caiu do propósito para o qual Deus o criou. Esse problema que o pecado gerou na nossa vida nos afastou de um relacionamento com Deus e de um entendimento do propósito de Deus para a nossa vida quando Ele nos permite trabalhar. A natureza redentora de Deus se faz primordial para mudar essa história e criar aí um movimento de gestores dispostos a cumprir a missão. Porque o que acontece? O pecado deteriorou a nossa perspectiva sobre o trabalho. Cristo Jesus, ao nos redimir, nos colocou de novo no mesmo rumo, nos devolveu a trilha inicial, nos confirmou a missão que nós recebemos da parte de Deus com esse mandato cultural, uma responsabilidade de governar sobre todas as coisas, de tomar conta de todas as coisas e não de explorar todas as coisas. A visão humana de explorador, a visão exploratória, a visão que destrói, a visão que acaba, ela é resultado do pecado. Mas Cristo Jesus nos faz ver a natureza, e nos faz amar a natureza, e nos faz querer cuidar da natureza. Deus nos faz ver os animais de uma forma doce e amorosa, a ponto de tantos de nós quererem ter ou terem animais dentro de casa, cuidando deles como se fossem membros da nossa família. Nosso trabalho é uma parte vital do plano de Deus para as nações. Depende da cabeça, do coração de cada cristão que se percebe dentro desse mandato cultural, que vai em obediência ao Senhor, vai realizando essa obra que é do Senhor, ajudando a comandar, a cuidar e a zelar de todas as coisas. João Calvino afirmava que o ser humano não foi formado para o ócio, e sim para a ação. O ser humano não foi formado para o ócio, e sim para a ação. Portanto, Deus não somente deu a vida ao homem, mas lhe deu também uma missão adequada à sua natureza: trabalhar.
um filósofo existencialista cristão, Søren Kierkegaard, discursando sobre Mateus 6, aquele texto que fala que até os passarinhos não trabalham, né? Os lírios do campo, aquela descrição, diz, puxa, é isso que eu quero para a minha vida. Ele diz assim, trabalhar é a perfeição do ser humano. Trabalhando, o homem se assemelha a Deus, que afinal também trabalha. Ele trabalha com Deus pela comida. Ele trabalha com Deus, portanto, ele é colaborador de Deus. E talvez seja esse um dos pontos mais ou menos atrativos, ou atraentes, ou destacados, quando nós pensamos em imagem e semelhança de Deus. No contexto de Gênesis 1, até o versículo 28, onde nós lemos, o assunto é trabalho, o assunto é criação, o assunto é viu que era bom, trabalho segunda, o trabalho um dia, 2 dias, 6 dias, até chegar ao 7º dia para descansar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu trabalho. E o primeiro trabalho que Deus nos deu é este, que é chamado de mandato cultural, que tem nesse texto uma perspectiva sobre a nossa responsabilidade com toda a humanidade e não apenas com a gente. Um gestor me disse uma vez, sabe quanto tempo se leva para varrer todas as calçadas de Nova York? E eu pensei, antes de responder, não sei, quem é que saberia? Eu pensei. E disse, não sei. Ele me falou, no máximo meia hora. E eu pensei, todas as calçadas de Nova York, meia hora? Eu não conheço todas, mas imagino que sejam muitas. Ele disse, se cada um varrer a sua, em meia hora está resolvido. Agora só falta todo mundo resolver, varrer a sua, e dá tudo resolvido. Veja que esta é uma perspectiva interessante, mas ela também olha apenas para o nosso lado. Nós temos uma visão que deve ser mais ampla, quando nós olhamos para todos os lados e estendemos as mãos para servir e abençoar. Eu disse inicialmente que Deus fez a gente com um plano de trabalho. E esse plano de trabalho e tem descanso. Curiosamente, nessa perspectiva, nós podemos observar um termo que entrou para o nosso linguajar, burnout. Burnout. O burnout é algo muito difícil, muito complicado, muito difícil da gente lidar. Burnout é um adoecimento, é uma enfermidade. Burnout é um esgotamento físico, emocional. Burnout vai afunilando a pessoa, vai encurvando a pessoa. Burnout que vem com essa exaustão extrema, esse estresse, esse esgotamento físico. Burnout vira um distúrbio emocional. Esse é um termo que tem sido cada vez mais utilizado porque nós estamos descompensando, desequilibrando. O mercado de trabalho está cada vez mais pressão em todas as áreas. Nós estamos nos desgastando muito mais do que já nos desgastamos no passado. Estamos como uma vela que vai sendo queimada aos poucos e vai enfraquecendo aos poucos. E se nós não cuidarmos disso, nós vamos nos esgotar, vamos adoecer e vamos embarcar. Se é que você entende o significado ou o sentido do verbo embarcar, dito nessa frase. O burnout tem acompanhado várias pessoas, e eu tenho percebido e acompanhado pesquisas que algumas mulheres estão sofrendo mais de burnout do que os próprios homens. Uma pesquisa curiosa feita pelo LinkedIn com quase 5.000 americanos. Desses 5.000 americanos, 74% das mulheres disseram que estavam muito ou razoavelmente estressadas por motivos ligados ao trabalho, em comparação com 61% dos empregados do sexo masculino que responderam à mesma pesquisa, 74 a 61. Uma análise da empresa de consultoria Great Place to Work e da startup de saúde Maven observou que mães com empregos remunerados têm 23 mais chances de sofrer de burnout que pais empregados. Desde o começo da pandemia, estima-se que 2,35 milhões de mães que trabalham fora, lá nos Estados Unidos, sofreram de esgotamento profissional, especificamente devido às demandas desiguais
da casa e do trabalho, mostrou esta pesquisa. Burnout entra na nossa conversa, entra no nosso assunto, entra no nosso vocabulário, como mais uma consequência desse problema do pecado na nossa vida que nós precisamos aprender a equilibrar. Não é pecado ter burnout. O pecado é o que gera esse tipo de esgotamento, a pressão que nós sofremos no trabalho, as perseguições, as brigas dentro do mercado corporativo, e não apenas lá, mas até em ambientes ditos mais sagrados, nós temos um tipo de pressão que pode gerar esse tipo de esgotamento. Nós precisamos cuidar uns dos outros para que isso não aconteça. E quando nós olhamos na perspectiva da mulher, nós vemos o quanto as mulheres estão sendo pressionadas em todas as esferas, sobretudo quando elas têm dupla jornada. Aí nós entramos no terceiro e último tópico, que é o trabalho doméstico. De todos os tipos de trabalho, um dos mais complexos e controversos é o trabalho de casa. Alguns homens já disseram que quem trabalha em casa não trabalha, passou o dia inteiro em casa. Precisam passar um pouco mais tempo em casa para saberem como é o trabalho doméstico. Algumas pessoas têm dificuldades para identificar o seu lugar nesse aspecto. Qual o seu lugar dentro dessa história? Então eu quero fazer aos homens aqui uma pergunta. Vale para quem está presencialmente, como vale para você que está acompanhando a gente pelo vídeo. A pergunta para você é o seguinte: homem, você ajuda a sua esposa em casa? A pergunta é essa. Eu vou te dar 2 segundos para pensar. Não vou pedir que ninguém me responda alto, mas silenciosamente me responda. Você ajuda a sua esposa em casa? 4 tipos de respostas. Pode ter uma quinta. 4 tipos de respostas. Primeira resposta: sempre. Segunda: quase sempre. Terceira: nem sempre. Quarta: quase nunca. Vou perguntar outra vez. Você ajuda a sua esposa em casa? Qual que você acha que a maioria das pessoas respondeu? Você não, seus amigos. Quem é seu primo? Quem é seu primo? Seu primo responderia o quê? Sempre, quase sempre, nem sempre ou quase nunca? Quantos acham que aquele seu primo, se é que você está me entendendo, responderia sempre? Ninguém. Quase sempre é melhor, né? Vou contar para você um caso. Recebi um adolescente, há muitos anos, pastoreando adolescentes, e perguntei para ele, ele queria ser membro da igreja, eu perguntei para ele se ele estava pronto, ele falou que estava pronto. Eu fico muito com medo que a pessoa, quando diz está pronto, estou pronto. Mas ele falou, estou pronto. Eu falei, lê a Bíblia direto. Surpreendeu. Sabe que você não leva fé na pessoa? É, sempre. Você lê a Bíblia sempre. Lê a Bíblia sempre. Todo dia? Não, todo dia não. Eu leio sempre. Mas como assim? Um dia sim, um dia não? Não. Eu leio sempre. Sempre, é sempre que dá. Sempre que dá, eu leio. Então tem muita gente que está no sempre que dá. A pergunta é que tem um fundo de uma reflexão para a gente sobre a maneira como os homens veem o trabalho doméstico. Quem precisa fazer uma reflexão sobre esse assunto? E não tem melhor lugar para refletir sobre esse assunto que na igreja. Aqui ninguém bate ninguém, a cotovelada é leve, o beliscão é tranquilo, entendeu? O cutucão, está vendo? Está contigo, é contigo, é mais suave. Melhor lugar para a gente conversar sobre esse assunto é na própria igreja. O trabalho doméstico é um dos mais estressantes que tem. O trabalho doméstico é um trabalho que não acaba nunca. Toda pessoa que cuida de casa sabe disso. O trabalho é incrível, como aquela pia aparece coisas do nada naquela pia. A impressão que dá é que naquele espaçozinho, naquele cano que desce, deve subir também. Deve aparecer alguma coisa. Como é que pode, gente?
Como é que as coisas em casa não acabam nunca? E há quem acha que o trabalho em casa não é estressante. A pergunta foi se você ajuda a sua esposa em casa. Aí eu achei um texto curioso sobre esse assunto. Eu vou ler algumas coisas aqui para que vocês vejam. O cara escreveu assim: um amigo veio à minha casa tomar café, sentamos, conversamos, falamos sobre a vida. A um certo ponto da conversa eu disse: vou lavar os pratos e volto num instante. Ele olhou para mim como se eu lhe tivesse dito que ia construir um foguete espacial. Então ele me disse com admiração, mas um pouco perplexo: ainda bem que você ajuda a sua mulher. Eu não ajudo, porque quando eu faço, a minha mulher não elogia. Ainda na semana passada, lavei o chão e nem muito obrigado ela disse. O colega voltou, sentou-se com ele e explicou que ele não ajuda a mulher em casa. Na verdade, diz ele, a minha mulher não necessita de ajuda. Ela tem necessidade de um companheiro. Eu sou um sócio em casa. E por via dessa sociedade, as tarefas são divididas. Mas não se trata certamente de uma ajuda com as tarefas de casa. Eu não ajudo a minha mulher a limpar a casa, porque eu também vivo aqui. Eu não ajudo a minha mulher a cozinhar, porque eu também como aqui. Eu não ajudo a minha mulher a lavar os pratos depois da refeição, porque eu também uso esses pratos. Eu não ajudo a minha mulher com os filhos, porque eles também são meus. Eu não ajudo a minha mulher a lavar, estender ou dobrar as roupas, porque a roupa também é minha e é também dos meus filhos. Eu não sou uma ajuda em casa, eu sou parte da casa. Esse texto trouxe, e eu quero compartilhar aqui, uma reflexão simples sobre essa perspectiva. A perspectiva de que o homem é aquele que ajuda. Se nós estamos entendendo que existe uma pressão cada vez maior sobre homens e mulheres, mas de forma especial neste tempo sobre as mulheres que trabalham fora, trabalham em casa, chegou a hora dos homens de Deus se levantarem em suas casas e fazerem o grande milagre de lavar a louça, sem reclamar e sem esperar elogio. Porque quem somos nós, homens, que elogiamos tudo que nossas mulheres fazem? Ou tem coisas que elas fazem que nós nunca elogiamos, mas se não tiver do jeitinho que a gente queria, há reclamação. Eu não sou uma ajuda em casa, eu sou parte da casa, sou um sócio, sou um companheiro, e talvez sejam essas realidades esperadas por muitas pessoas que precisam readequar a sua estrutura familiar para, enfim, pela graça de Deus, serem colaboradoras, colaborarem, laborarem juntas. Nesse viés, eu quero retomar esse olhar sobre o trabalho, que nasce como uma bênção, que com o pecado há uma deterioração, há um afastamento. Esse afastamento gera exploração, pessoas que exploram outras na expectativa de terem mais lucro. Esse tipo de pecado também gera a vaidade do trabalho, o posto, o lugar, a colocação, a vaga, o tamanho da sala. Esse tipo de pecado também gera fuga. Fuga do problema para o trabalho, ou fuga do trabalho à famosa preguiça. O pecado gera na nossa vida um tipo de pressão e opressão a que nós todos profissionais estamos sendo submetidos diariamente e chegamos a um nível de estresse, de esgotamento profundo, alcançando a temida e sofrida enfermidade do burnout. O pecado nos leva a tratar a nossa casa, o nosso lar, o trabalho doméstico como se fosse uma coisa menor, de menor importância. E por isso, talvez, um olhar de desprezo, acreditando que aquilo pode ser feito por qualquer pessoa, mas não pode não. Ao observarmos isso, percebemos o quanto essa pressão está sobre homens e mulheres, e neste tempo ainda mais sobrecarregando as mulheres que precisam ter no homem um parceiro para a construção da sua vida e não mais alguém para explorá-la. O pecado distorceu o trabalho, mas Jesus o redimiu.
Jesus nos leva de volta ao prumo, ao trilho, ao lugar correto, a enxergar o trabalho como uma honra, como um privilégio, a enxergar o mandato cultural de governar, de cuidar, de ser, na perspectiva dos teólogos, um vice-governador, um gestor do cosmos. Nós somos gestores do cosmos. Bonito isso, né, gente? Enquanto gestores do cosmos, compreender esse mandato cultural e colocar em prática, glorificando a Deus por meio do nosso trabalho, que nunca será para a gente associado ao pecado em razão da cruz de Cristo, do sangue de Jesus que o redimiu. Quando nós pensamos em trabalho, nós devemos ter algumas perspectivas que eu gostaria de terminar apresentando-as. Trabalhe, empregue, desenvolva, avance, cresça, mas não se distancie do mandato cultural, de suas responsabilidades no cuidado e na redenção das pessoas e da cidade. Nós, os cristãos, alcançados por Jesus, nunca usaremos o trabalho como algo para explorar o outro. Nunca usaremos o trabalho como vaidade. Nunca usaremos o trabalho como fuga. Nosso trabalho é para a glória de Deus. Use o trabalho para glorificar a Deus. Use os recursos do trabalho que Deus te deu para investir também no avanço da obra do Senhor. Trabalhe como expressão de adoração a Deus e use a medida de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O trabalho tem fadiga por causa do pecado. O trabalho tem suor por causa do pecado. Mas nunca para nós será associado ao pecado. Trabalho para nós é bênção. Que Deus nos abençoe com a bênção do trabalho. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar a Deus. E eu gostaria de convidar você para nós orarmos, para nós colocarmos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa existência nas mãos do Senhor. Todos nós temos motivos pelos quais nós temos orado. E nós todos precisamos orar por trabalho, por melhores condições de trabalho, por melhor estrutura de trabalho. Para quem está como empregador, como um empresário, como alguém que tem dado oportunidades, nós queremos orar para que Deus te sustente, te guarde nesses tempos sombrios que estamos vivendo. Para aqueles que são executivos e trabalham na linha de frente das suas empresas, embora não sejam donos, nós vamos orar para que Deus te dê sabedoria e graça. Para aqueles que estão empregados, que estão desenvolvendo o trabalho nas suas diferentes áreas, nós vamos pedir ao Senhor que Ele te sustente, te guarde e te abençoe grandemente na sua atividade. Para aqueles que estão desempregados e precisam de uma porta de emprego, nós vamos orar para que Deus abra essa porta. Nós vamos orar ao Senhor para que Ele use a nossa vida no trabalho, para que você no trabalho seja uma bênção. Chegou aquele que é uma bênção no trabalho, você. Nós vamos orar para que Deus nos lembre e traga ao coração o mandato cultural que aqui está, como gestores do cosmos, como gerentes do cosmos. Nós vamos caminhar para servir ao Senhor com toda a alegria e com toda a intensidade da nossa vida. Nós vamos orar e queremos clamar ao Senhor também por outros motivos. Saúde, vamos orar por consolo, vamos orar pela bênção de Deus sobre a nossa vida, vamos agradecer a Deus por aqueles que estão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento, queremos agradecer ao Senhor, queremos orar como sempre oramos, e agora podemos ter isso um pouco mais presente na nossa vida. Você pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente, porque nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo e nós vamos orar agradecendo, porque nós servimos a um Deus que nós pedimos hoje e começamos a agradecer agora. Se for da vontade dEle, Ele nos dará. Se demorar, Ele vai nos dar paciência. E se não for da vontade dEle, Ele vai encher o nosso coração de paz. Pode vir à sua frente, vem aqui à frente, nós vamos cantar e vamos orar juntos em nome de Jesus.
coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus nós oramos. Jesus, o Senhor da nossa vida, Deus amado que nos chamou para o trabalho, para sermos, dentro da visão da Tua Palavra, aqueles que vão cuidar, que vão gerir a obra da criação. O pecado quis nos desviar do caminho, mas a redenção de Jesus nos levou de volta ao prumo. E nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos ajude nesse processo de trabalharmos para o bem comum, para o bem das pessoas, para o bem da cidade, trabalhar para o bem da nossa sociedade, trabalhar para o bem do nosso planeta, ao cuidar dentro da visão ecológica de toda a obra da criação que há e que está sob nossa responsabilidade, e nós precisamos preservá-la em nome de Jesus. Sabemos o quanto, Pai, alguns de nós estão enfermos, esgotados, emocional e fisicamente, por causa do estresse do ambiente de trabalho. Um ambiente com tanta exploração, um ambiente com tanta vaidade, um ambiente, Senhor, onde nós somos pressionados o tempo inteiro. E não está fácil para ninguém, Pai. Por isso nós pedimos a misericórdia do Senhor, que o Senhor abençoe o trabalho de cada um de nós, o trabalho dos nossos pais, o trabalho dos nossos familiares, o trabalho dos nossos irmãos, cada um na sua área, mas cada um e todos nós debaixo de profundo estresse. Nós precisamos da graça do Senhor. Pai, nós sabemos o quanto o trabalho doméstico é pesado, o quanto muitas pessoas, em especial mulheres,
tem no trabalho doméstico uma fonte de cansaço contínuo e, em muitas ocasiões, desprezo, falta de reconhecimento e valorização. Nós sabemos o quanto isso é difícil, Pai, e nós pedimos ao Senhor que cada um de nós, homens e mulheres, possamos olhar para a nossa casa e perceber que cabe o trabalho de todos nós, que os nossos filhos possam perceber que a casa é nossa, é de todos nós, e aquele que ali habita também deve ser aquele que ali ajuda, compartilha, serve. E se todos nós nos ajudarmos mutuamente, todo esse trabalho vai ser absolutamente simples e fácil de ser vencido. Pai, nós oramos pelo trabalho, te agradecemos pelos empregadores que aqui estão. Nós pedimos que sobre estes empresários que abrem portas de empregos para tantas pessoas, que eles sejam abençoados pelo Senhor em nome de Jesus. Oramos pelos executivos que lideram equipes, lideram times, que eles sejam também sustentados pelo Senhor nesse tempo. Que o Senhor derrame sobre eles a bênção da criatividade, novas perspectivas, novos olhares, e que eles sejam usados pelo Senhor para abençoar aquele ambiente de trabalho. Oramos por aqueles que são os empregados, que trabalham no dia a dia, que fazem trabalhos dos mais diversos, manuais, físicos, intelectuais. Pai, cuida, sustenta, abençoa. Oramos pelo testemunho de cada um deles no seu ambiente, para que ali onde chegar um cristão, chegue alguém que vai abençoar o seu ambiente de trabalho. Oramos por aqueles que estão desempregados e clamamos ao Senhor: abra as portas de novos empregos, novas oportunidades de trabalho. Pai querido, o Senhor é aquele que vai desvendando, vai abrindo portas, vai desobstruindo. Abençoa, Senhor Deus. Nós oramos por trabalho em nome de Jesus. Oramos também pela cura dos enfermos, Pai. Lembramos de cada pessoa querida e amada que tem sido alvo da nossa oração. Lembramos do reverendo Eli, clamamos ao Senhor pela bênção da cura sobre o teu filho. Oramos, ó Deus, por consolo aos corações enlutados, clamando ao Senhor para que a bênção da paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde cada coração e cada mente em Cristo Jesus. Oramos pelo nosso trabalho, também oramos pelo nosso estudo, para que os nossos estudantes sejam brilhantes no seu trabalho, que façam o melhor possível e façam sempre para a glória do nome do Senhor. Oramos, ó Deus, por vida familiar, por relacionamentos em casa. Oramos, ó Deus, por alegria. Oramos por entusiasmo. Oramos por quebrantamento espiritual. Oramos por um avivamento espiritual nas nossas casas, nas nossas vidas e na nossa igreja. Oramos, ó Deus, apresentando diante do Senhor os nossos pedidos comunitários e pessoais, cientes de que, se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência para esperar. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso, no Senhor nós descansamos, em nome do Senhor nós oramos e agradecemos. Em Cristo Jesus, Senhor da nossa vida. Amém e amém. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe.